A Emendes ela fornece a ferramenta, mas ela também oferece a base de conhecimento tributário, que é algo que sozinhos aqui na Lens a gente jamais teria condições de criar um departamento fiscal apto a fazer esse monitoramento das alterações na legislação, o entendimento da reforma tributária em profundidade, para que a gente tenha condições de seguir. Então, a solução que a gente encontrou é uma solução permanente. Então, os nossos clientes, os nossos fornecedores, eles podem se sentir tranquilos de que os documentos fiscais que são processados pela Lens, tanto de entrada e saída, têm um compliance tributário sólido, tem um compliance tributário bastante consistente. Mas eu gostaria de construir uma história aqui antes da gente iniciar esse bate-papo. Basicamente como que a Lens chegou até a Emendo, né? Foi através do nosso parceiro B2 Finance, onde eles trouxeram ali a dificuldade que vocês tinham a nível de criação de código de imposto. Que trouxeram que era um processo muito manual, era um processo onde vocês faziam de forma correta, porém, era um processo que demandava muito tempo de vocês. Quando a gente tinha uma cotação, um processo de venda para revenda fora do estado, caía na mão dela em fazer esse trabalho de consultar a legislação, de consultar o convênio interestadual para entender qual que era a regra, né, de NVA e de alíquotas interestaduais, e ela criava o código de imposto dentro do saco para poder colocar isso dentro da cotação. E isso é um trabalho assim que tinha um impacto muito grave. Primeiro, ele ficava nas mãos de uma pessoa que não poderia errar e também demorava, tomava tempo. Então a gente perdia o tempo de resposta para o mercado. Aí depois nós migramos para a B2 Finance como parceiro, né, de BPO e consultoria SAP. E então a gente transferiu essa responsabilidade sobre o acompanhamento da legislação e a manutenção dos códigos de imposto para o BPO fiscal da B2 Finance. Só que a gente, ao longo do tempo, a gente percebeu que era assim, um trabalho desumano. Por mais que eles tinham profissionais muito capacitados lá e que deram muito suporte para a gente, a nossa complexidade era muito grande. Então, 117 NCMs, a gente opera para todos os estados da federação, para os parceiros da América do Sul, a gente tem comércio de importação e exportação, temos serviços, temos operações para uso e consumo, para revenda, para industrialização, temos também clientes que estão com regimes tributários em lucro real, presumido, simples nacional, sem fins lucrativos, Zona Franca de Manaus. Então, quando a gente vai juntando tudo isso, a gente chegou num momento que a gente estava com 613 códigos de impostos cadastrados no SAP e 41 mil linhas de regras de imposto. Para a gente conseguir dar manutenção nisso, era um esforço. E a gente começou a perceber que a gente não estava dando conta. E aí, nesse momento, então, surgiu a necessidade de buscar uma solução automatizada fora do sistema. A gente tinha muitas situações que a gente tinha que ficar consertando determinações incorretas e nos expondo, né, com o mercado, porque processava uma determinação errada, com uma alíquota errada, caía no departamento fiscal do cliente, o cliente identificava que isso estava errado e retornava para nós, e aí a gente tinha todo o esforço de retornar produto, para poder refaturar, para poder a nota sair corretamente. Então, isso gerava uma exposição. Mas diante da grandeza do desafio, né, de trabalhar com a reforma tributária sobreposta à legislação que já estava vigente, a gente precisou assumir alguns riscos, né? De ir para essa solução. E foi uma decisão acertada. Na verdade, a gente começou as primeiras notas em dezembro de 2025. A gente já teve as primeiras notas emitidas com a reforma tributária, com o parceiro Emendes. Então, a gente já iniciou 2026 totalmente aderente com a reforma e com os nossos processos. A gente trabalha com bastante cenários diferentes aqui dentro, né? São vários tipos de cliente e vários NCMs também, vários tipos de produto. Então, daí isso também, em conversa diretamente com o pessoal da Emendes, a gente teve o suporte deles e a gente conseguiu alinhar e tá alinhando cada vez mais para deixar redondinho e a gente não ter problemas. Então, tiveram cenários que a gente teve ganho fiscal, né? Que não estava mapeado e que a gente conseguiu mapear com
com a ajuda da Emendes. Então, eu acho que o engajamento de ambas as partes também faz parte do sucesso da implantação do projeto. A área da expedição e logística é uma área de movimento, é uma área que a gente precisa ter bastante agilidade para que a gente atenda às necessidades dos clientes, as ambições, os desejos. É uma oportunidade que a gente tem também de demonstrar qualidade e organização. Então a gente tem algumas situações em que a gente vai ser beneficiado pela utilização da DOM. A gente vai emitir a nota, aí quando a gente manda para o Cefaz, aí tem erro de código de imposto, entendeu? Aí eu tenho que fazer o quê? Quando dá erro no Cefaz, eu tenho que printar a tela, abrir um ticket, mandar com a pessoa que é do fiscal lá para estar alinhando com a gente estar acertando algumas notas aí para ficar alinhada. E é essa a situação. Então, ele precisa ir buscar um suporte e em alguns momentos esse suporte não vem na velocidade que a gente precisa. E aí é onde mora o risco, porque a gente às vezes tem que dispensar essa transportadora, incorrer no pagamento de um frete duplicado, a gente frustra uma expectativa do cliente lá que está precisando, está com a máquina parada, está precisando da mercadoria, ele tem que ficar esperando aí na frente, e até que a empresa cumpra o loop todo de troubleshooting dessa nota. Com o add-on, a gente garante o compliance fiscal e então ele tem mais agilidade, a chance dele ter um bloqueio de emissão de nota por erro de código de imposto é muito mais baixa. E aí a gente tem um tempo de resposta extremamente rápido para o mercado.